Boa noite para você que está vendo essa live. Hoje falaremos sobre os quatro mitos da renda fixa. Um conteúdo que é mais curto, direto ao ponto, mas não necessariamente raso, superficial. A gente quer aqui abordar em 30 minutos um assunto que possa ajudar você a investir melhor, a se organizar melhor aí no seu orçamento, podendo investir de forma mais segura, sem medo e também sem ganância. Então, boa noite a todo mundo que está entrando. Se você puder aí mandar essa live para os seus amigos, porque eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai poder te ajudar muito a não cair em certas conversas ou mitos, como é o tema de hoje, né, sobre renda fixa. A renda fixa é um dos assuntos, dos primeiros investimentos de qualquer investidor, né? Teoricamente ele é mais simples, então é o primeiro passo aí de cada pessoa que adentra nesse mundo de investimentos. Só que existem quatro coisas, existem algumas frases que são ditas por certas pessoas no mundo dos investimentos que não necessariamente se retratam na verdade, né? Não são necessariamente verdade nesse universo de investimentos. Então, mais uma vez aí, boa noite a todo mundo, muito obrigado aí pelo seu tempo. Então, como eu falei, são 30 minutos aqui para a gente ser bem objetivo, direto ao ponto e que você colha o máximo de informação possível. Se você aí está na sua casa, onde quer que você estiver, se você puder pegar um caderninho, anotar aí alguns pontos que serão ditos aqui, será muito importante, tá? Para você pegar alguma ideia aí que você teve durante essa live, ou até para anotar perguntas que você possa eventualmente fazer aí, pode ser direto para mim, né, via direct, ou aqui, de repente, se a gente tiver tempo aqui para a gente responder. Tá bom? Então, antes de falar dos quatro mitos, é importante a gente definir as coisas, né? Como que a gente vai falar de mito, né, de renda fixa, sendo que a gente não sabe necessariamente o que é renda fixa. E muitas vezes esse já é um primeiro um obstáculo que a gente vai pular, que a gente vai traspassar aqui, né, para entender o que é renda fixa. As pessoas têm um conceito errado sobre renda fixa. Renda fixa é, obviamente, uma modalidade de investimento e que a taxa de remuneração ela é conhecida. Olha bem o que eu disse. A taxa de remuneração é conhecida. Isso quer dizer que você sabe o quanto você vai ganhar de dinheiro, que se você vai ganhar 10%, 15%? Não necessariamente. Tá? Então você conhece a taxa. Você não conhece necessariamente o quanto você vai ganhar. E eu explicando um pouco aqui as diferenças. Por exemplo, existem alguns ativos de renda fixa que eles são pré-fixados. Então você vai ganhar 10%, 15%, 12% ao ano, por exemplo. Isso daí já está pré-determinado. Mas existem outros ativos de renda fixa que são 100% do CDI. Você sabe que você vai ganhar 100% daquele CDI, mas o CDI, quanto é que vai ser naquele ano? Ou quanto vai ser daqui a 2 anos? Você não sabe. Então você conhece a taxa de remuneração, você não sabe necessariamente o quanto de dinheiro você vai ganhar efetivamente. Entendeu a diferença? Ela é sutil, mas ela é muito importante, tá? Então a gente conhece a taxa de remuneração e muitos dos ativos de renda fixa têm vencimento, né? São pouquíssimos ativos que não têm vencimento, que você pode resgatar a qualquer momento, ou um ativo ou algo que se assemelhe muito próximo disso. Aí eu estou falando aqui que a gente pode conhecer como ativos de renda fixa, né? Como por exemplo as próprias contas remuneradas ou as poupanças. Tá? Você conhece a taxa de remuneração disso, 100% CDI, ou 6% ao ano mais TR, enfim, mas eles não têm vencimento. Tá? Então, definindo bem, a gente agora vai para um próximo passo, antes de a gente ir para os 4 mitos. O que é um ativo de renda fixa? Ele se assemelha a um empréstimo. Sim, um empréstimo. Você é poupador, você tem o dinheiro e você está emprestando para alguém para receber juros, para você receber aí uma remuneração. Quando a gente pega dinheiro emprestado do banco, a gente vai lá ao gerente ou vai via seu aplicativo e solicita um empréstimo, e aí você já está pré-determinado ali o quanto você
devedor vai pagar de juros para quem está te emprestando. E o instrumento de renda fixa, os títulos de renda fixa funcionam da mesma maneira. Então, se você compra, por exemplo, títulos do Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo federal. E aí, só que a diferença é que o banco ele determina, né, a taxa que ele quer ser remunerado pelo empréstimo, e quando a gente investe, quem determina também é o governo ou o próprio banco, né? Seria uma questão meio injusta, mas é assim que funciona, tá? Então, você que vai emprestar o dinheiro, ele fala assim, olha, eu tomo seu dinheiro a uma determinada taxa. Ele não toma qualquer taxa, tá? Então, funciona dessa forma. Você está emprestando dinheiro para o governo federal, no caso dos títulos públicos federais, no programa do Tesouro Direto, ou você também está emprestando aí para bancos, quando você compra um CDB. Quando você investe na poupança, você está emprestando dinheiro para o banco. Ele fala que vai te remunerar aquela taxa e ele vai utilizar aquele dinheiro para fazer o que um banco faz, emprestar para outras pessoas, fazer outros negócios. Tá? E também você também empresta aí para empresas. Empresas são tomadoras de recursos para investir no seu negócio. Então uma empresa aí, por exemplo, a própria Vale, ela toma, não só ela tem ações em negociação, mas ela também tem títulos de renda fixa no mercado. Então ela faz um programa, vai lá, capta dinheiro e fala assim, eu tô tomando emprestado esses recursos aqui a um prazo de 5 anos e eu vou remunerar aí CDI mais 2% ao ano. Então você vai lá, empresta seu dinheiro e você recebe aí esses juros. Entendeu, renda fixa? Beleza. Um ponto. Não menospreze a renda fixa. Parece fácil, mas existem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. E meu objetivo hoje é justamente a gente quebrar algumas coisas. Primeiro mito aí que as pessoas pensam sobre renda fixa, talvez algumas pessoas já conheçam um pouco mais o que eu vou falar, mas é importante dizer. Primeiro mito, poupança é o investimento mais seguro que existe. Isso não é verdade. Muita gente acaba preferindo a poupança por 2 motivos. Por acreditar que é um investimento mais seguro que existe, porque já está determinado ali o quanto você vai ganhar, e também pela facilidade. Apenas você precisa fazer uma transferência eletrônica ali, né? Apenas poucos cliques você consegue fazer o seu investimento. Agora, é o ativo mais seguro que existe em renda fixa? Não é. Não é. A primeira coisa, quando você investe numa poupança, você está tendo o risco banco, você está emprestando para o banco. Então, na hora de você avaliar se vale a pena colocar na poupança, você teria que pensar assim, esse banco é seguro para eu emprestar esse dinheiro para ele me retornar uma rentabilidade? Antes de eu continuar aqui, Giovanni, sobre a live salva, eu vou salvar, mas não no Instagram, eu vou salvar no YouTube, que depois eu disponibilizo o link para vocês. Tá? Então eu vou começar a movimentar um pouco mais o meu YouTube. Hoje eu vou salvar essa live lá e a gente vai começar a movimentar lá, beleza? Então não vai ficar aqui, depois eu deixo o link aí para vocês conferirem essa live lá no YouTube. Então, na hora que você investe na poupança, você tem que pensar, será que o banco é seguro o suficiente para emprestar esse dinheiro para ele? Porque, eventualmente, se o banco quebrar, pode ser que eu não receba esses recursos que eu depositei na poupança, a totalidade deles. É isso mesmo. Tá? Então, se você investiu num CDB, se você investiu em algum ativo bancário, você tem que pensar se o banco é seguro o suficiente. Então, a poupança é a mesma coisa. Então, se quando a gente investe na poupança o risco é banco, o que é mais seguro do que um banco? O governo federal. Por mais que a gente fale, não, mas o governo federal tem as contas deficitárias, tem um problema aí fiscal, enfim, o banco tem o governo federal tem um poder que o banco não tem, que é o poder de emissão de moeda. Ele pode emitir muitos reais, é lógico que isso tem consequências gravíssimas, como a inflação, né, de você ficar emitindo moeda sem acompanhar a produção da economia. Então você gera inflação com impressão monetária, e
O banco não pode fazer isso, então ele tem a capacidade de, por exemplo, ele imprimir moeda para te pagar a ele o título público. Então o ativo mais seguro que tem no mercado é o Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic especificamente? Porque, primeiro, o risco de crédito que a gente chama, que é a capacidade do devedor te pagar, né, no caso o governo federal, a gente avalia que é o mais seguro possível, porque banco não pode emitir moeda, apenas o governo. Então se ele se endividar demais, ele imprime dinheiro e te paga de volta. Então ele tem essa capacidade, e entre os títulos do Tesouro Direto, lembrando que são 3 tipos de títulos, tá? E aí isso é um papo para uma outra live, né? Tem o Tesouro IPCA, o Tesouro Prefixado e o Tesouro Selic. O que tem menos variação de preço é o próprio Tesouro Selic. Então pense, já grave isso. O investimento mais seguro que existe no mercado é o Tesouro Selic e não é a poupança. Poupança não é um lugar mais seguro do mercado. É lógico que existem excelentes bancos com uma capacidade financeira impressionante, né, realmente assim, com uma capacidade financeira muito sólida, muito estabelecida, mas o governo consegue ainda ser mais seguro. Vi uma pergunta bem rápida aqui, se vale a pena investir na poupança. Honestamente, eu não acho que é a melhor alternativa, tá? Não é a melhor alternativa de investimento, porque você tem o próprio Tesouro Selic, ele é mais seguro e rende mais que a poupança. Só isso já dá para quebrar. É lógico que existem situações muito específicas, como a gente teve em agosto, setembro de 2020, ali na pandemia, em que o Tesouro Selic ficou arriscado pela marcação a mercado. Aí é um papo para uma outra live, tá? Mas são situações muito específicas, tá? Mas de praxe eu te falo assim, poupança não é o melhor investimento, tá longe de ser, tá? Então existem, como eu falei, o Tesouro Selic é mais seguro e rende mais. Então, primeiro mito quebrado aí. O segundo mito não é possível perder dinheiro na renda fixa. Pois é possível perder dinheiro na renda fixa. Lembra que eu te falei que a renda fixa é um empréstimo que você faz ao emissor da dívida, no caso um banco, uma empresa ou ao próprio governo? Então, se o próprio governo, ou o banco, ou a empresa não conseguir te pagar, você tem esse risco de perder. É lógico que existem alguns mecanismos de segurança, alguns seguros. Por exemplo, quando você investe num CDB, que é um título de banco, você está emprestando dinheiro para o banco, o CDB em si, ele tem uma proteção, ele tem um seguro. Caso o banco venha à falência, de uma maneira simplista que eu estou falando, é um pouco mais técnico isso daqui, se ele vem à falência, o banco, existe um organismo chamado Fundo Garantidor de Crédito que te garante até R$250 mil por CPF. Então, se você investiu até R$250 mil num CDB de um banco e ele vem à falência, esse Fundo Garantidor de Crédito vai te repor essa perda que você teve pela falência do banco. Mas existe um limite, existe até 250 mil. E se eu investir 280, mantém-se os 250. É lógico que existem e é por CPF, tá? Então é por CPF. Eu tenho conta conjunta, aí ele vai olhar o CPF, tá? Então se você tinha investido ali mais do que isso, ele vai garantir no limite do CPF. Existe uma outra, uma vírgula nesse negócio aí, que ele dá um limite até R$1 milhão em 4 anos. Isso quer dizer o quê? Se você tem esse dinheiro suficiente para investir R$1 milhão ou mais do que isso em 4 bancos diferentes e todos falirem, você tem até esse limite aí para você reaver o dinheiro, tá? Então assim, lógico que isso é muito difícil acontecer, você investir em 4 bancos que venham à falência, tá? Mas existe esse limite, caso venha principalmente um risco sistêmico, e a gente tem falado aí, lembrando aí de 2008, teve quebra de bancos. A gente recentemente teve uma notícia aí de um banco suíço, o Credit Suisse, para quem não sabe, com situações aí perigosas, para saber se o banco vai ter capacidade ou não. Então a gente sempre tem que ficar atento, tá? Então, a gente pode perder dinheiro na renda fixa, mesmo tendo esse seguro, mas pode perder. Pense no seguinte,
caso você invista num ativo, um título de renda fixa que não tem esse seguro, se ele vier a falência, se ele vier a inadimplência, né, com você investidor, você pode perder todo o dinheiro. Lógico que são títulos bem específicos, que não tem essa proteção, e você, de repente, esse título não tem nenhuma outra garantia que você possa socorrer, que você possa pedir aí para reaver o valor investido. Praticamente quase todos os investimentos de renda fixa têm essa proteção, tá? Mas existem alguns que não têm, e normalmente esses títulos, que são os CRIs, tá? E os CRAs e as debentures, eles não têm essa proteção do FGC, e também por isso eles têm algumas restrições para que o investidor, pessoa física, invista. Tem todo um trabalho aí de proteção ao investidor, que a CVM, que é o órgão regulador disso, do mercado de capitais, faz com que proteja o investidor, tá? Mas fique sabendo que existem ativos que não têm essa proteção. Então, é possível perder dinheiro na renda fixa? Sim, é possível perder, tá? E tem um outro detalhe que a gente vai para o terceiro mito aqui para quebrar, que é possível você também não necessariamente perder definitivamente o dinheiro, mas é possível você ter flutuações. Então, qual é o terceiro mito que eu quero trazer aqui sobre a renda fixa? Não é possível ter rendimento negativo na renda fixa. É possível ter rendimento negativo na renda fixa. Sim. E eu quero te mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar um gráfico aqui para vocês. Aqui. Esse daqui é um gráfico do Tesouro IPCA com vencimento em 2045. É um ativo de renda fixa, tá? Então, muita gente, quando começa como investidor, começa normalmente aí pelos ativos de renda fixa, e especialmente os que estão no programa do Tesouro Direto. E aí, quando ela se depara lá, ela chega no Tesouro Direto, ela vê que ela tem 3 tipos de títulos, e cada título tem alguns vencimentos, principalmente os do Tesouro IPCA, tem aí uns 4, 5 ou mais vencimentos. E ela acaba escolhendo ali, de repente ela não sabe o que ela está fazendo, e ela acaba escolhendo ali, o Tesouro IPCA 2045, renda fixa, renda fixa é fixa, então já sei quanto é que eu vou ganhar, eu não tenho problema de perder. Tem sim, tá? Tem sim. Então, é possível que você tenha entrado aí no pico desse gráfico, e dias depois você vê que teve uma grande queda, tá? Então é possível você ter investido de repente no Tesouro IPCA 2045 a um preço, sei lá, de R$3.000, e ele tenha caído a 2.050. Aqui no caso a gente está vendo a 1.600. Então de repente ele foi a 1.600 e caiu para menos de 1.200. É possível isso acontecer. É lógico que quando a gente fala desse tipo de título, quando a gente pensa no longo prazo, pensando no longo prazo, lá no vencimento desse título, que é 2045, no ano de 2045, você vai ter recebido aquilo que você contratou. Então, por exemplo, quando você foi comprar esse título do Tesouro IPCA 2045, ele estava falando lá, esse título você está comprando a IPCA mais 5,50. O que isso quer dizer? Que lá no vencimento você vai ganhar ao ano o que o IPCA variar mais 5,5% ao ano. Lá no vencimento você vai ganhar isso ano a ano. Então no ano de 2022 a inflação foi 6, então você ganha 6 mais 5,50. Então aproximadamente 11,50. Eu falo aproximadamente porque não é só somar, é uma multiplicação, tá? Então você vai ganhar no ano de 2022 11,50. E o ano de 2023, quanto foi a inflação? 4 mais 5,50, 9,50. Então, ao ano, só que assim, isso você vai ganhar lá no vencimento. No meio do caminho, muita coisa pode acontecer, tá? A percepção do mercado pode achar que o governo está com as contas desorganizadas, contas públicas desorganizadas, então a percepção de risco do governo aumentou em honrar os pagamentos, por mais que ele tenha essa capacidade de emissão de moeda, ele pode falar assim, opa,
tem problema aí. Período eleitoral, como a gente tem vivido, o mercado fica um pouco mais estressado, então pode, fulano teve um desempenho acima do esperado ou abaixo do esperado, isso pode bagunçar os preços no mercado, tá? Então, renda fixa, ela pode ter variação de preço para baixo, pode ter rendimento negativo. Eu mostrei para vocês o Tesouro IPCA 2045, mas olha aqui um outro, o Tesouro pré-fixado. Lembra que eu falei que quando você vai investir num tesouro pré-fixado ou num ativo pré-fixado, você fala assim, vou ganhar 10% ao ano? Sim, você vai ganhar 10% ao ano lá no vencimento. Lá no vencimento você vai ganhar 10% ao ano. Mas no meio do caminho muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. Isso daqui, essas variações de preço para cima, para baixo, de forma mais relevante, acontece especialmente nos ativos do Tesouro Direto, tá? Então, no programa do Tesouro Direto, tanto no pré-fixado quanto no Tesouro IPCA, isso é muito comum. Então, se você vai investir nesses títulos, saiba disso. Saiba que você investiu pensando lá, o ano eu vou investir no Tesouro Pré-fixado de 2029, então ao ano eu vou ganhar 10% ao ano. Mas no meio do caminho muita coisa pode acontecer. Mas, de novo, eu estou sendo repetitivo para você frisar. Então, só que lá no vencimento você vai ganhar o que seria equivalente aí a 10% ao ano. Entendido? Então, assim, é importante quebrar esse mito de que eu recebo muito direct de gente falando assim, Silvano, eu investi no Tesouro Direto e eu perdi dinheiro. O que aconteceu? Esse é o que a gente chama de marcação a mercado. É um nome técnico de que o mercado vai transacionando esses ativos e pode ser que em algum momento a percepção do governo tenha mais risco, então o preço cai, tá? Como eu falei, mas lá no vencimento você vai receber aquilo que você contratou. Perfeito? Então a gente falou, primeiro mito, poupança é o investimento mais seguro que existe. Não é o Tesouro Selic. Segundo mito, não é possível perder dinheiro na renda fixa. Sim, é possível, tá? E conheço alguns casos de pessoas que perderam dinheiro na renda fixa sem estudar, sem dimensionar bem o que ela estava fazendo. E terceiro mito, não é possível ter rendimento negativo. É sim, principalmente, como eu mostrei aqui para vocês, durante algum período, é possível que você tenha algum rendimento negativo nos títulos do Tesouro, especialmente pré-fixado e Tesouro IPCA, tá? Mas no vencimento ele vai te pagar aquilo que foi acordado, tá? Aquilo que você contratou. Aí nos ativos, nos títulos privados, aí como CDB, debênture, é possível ter rendimento negativo? Sim, especialmente em crises, tá? Então quando estoura uma crise e tal, é possível que isso aconteça, tá? Então só para mostrar para vocês que renda fixa não é só para cima, tem para baixo também. Parece que eu estou assustando vocês, mas o objetivo não é assustar, é informar, para que quando você der esse passo, ou se você já deu esse passo, você tenha a melhor informação à sua disposição, para que você saiba onde você está pisando, tá? Para depois falar assim, você pisou no terreno dos investimentos, investiu em renda fixa e teve uma rentabilidade negativa, aí você fala assim, poxa, caramba, esse mundo aqui é muito complexo, não dá, eu prefiro imóvel, né? Esse é um erro. Esse é um erro de você dar um passo sem você ter uma noção daquilo que você está fazendo. E um detalhe, só um adendo, imóvel cai também, tá? O preço de imóvel também cai. Último mito, só investidores conservadores investem em renda fixa. Lógico que, normalmente, o primeiro investimento Gente, preciso tomar uma água aqui, rapidinho. O primeiro investimento de uma pessoa, normalmente, aí é em renda fixa. É mais simples de entender, como eu falei, parece um empréstimo mesmo, né? Tem uma figura de um empréstimo. E aí a pessoa vai lá e acha que só investidores que não tenham muito conhecimento investem em renda fixa. Só que isso não é verdade. Não é verdade.
Como eu mostrei para vocês naqueles gráficos lá, eu vou só trazer de volta aqui o do Tesouro IPCA, por exemplo. A pessoa que domina muito bem o mercado de renda fixa de forma já mais avançada, ela consegue observar alguns movimentos no mercado e ela conseguir ganhar com essa alta aqui do preço do Tesouro IPCA, por exemplo. Tá? Então ele observando o mercado, ele olha assim e fala, caramba, esse mercado tá parecendo que vai dar um up aí, né? Vai dar uma guinada aí para cima, e eu acho que eu vou me posicionar em Tesouro IPCA. Ele de repente ele não quer levar isso até o vencimento para ganhar lá o IPCA mais 5,50, mas ele observa que o momento do mercado é de uma melhora no ambiente, então ele vai lá, coloca o dinheiro, dá essa esticada de repente de 1.200 a 1.600, e nesse período ele achar que de repente para ele valeu, ele vai lá e resgata. Lembrando, se você compra um título do Tesouro Direto, você não precisa permanecer com ele até o final. Tá? Você pode vender antes. Você não fica abraçado até o fim. Você vende e você recebe com esse dinheiro em até um dia, dependendo do horário que você vende. Então, um investidor mais arrojado, moderado, ele consegue observar esses movimentos, e lógico que ele tenha mais conhecimento sobre o mercado financeiro, ele consegue encontrar esses movimentos de renda fixa aqui, né, de crescimento do preço, que o ambiente melhorou, ele consegue pegar essa pernada de alta e realizar um bom lucro em pouco tempo. Então, se você for ver aí, saindo de 1.200 para 1.600, foi um crescimento de 33%, uma rentabilidade de 33% em pouco tempo. Você vê isso em renda variável? Às vezes sim. Você vê um crescimento de 33% de uma ação em pouco tempo, mas em renda fixa muitas vezes as pessoas não têm essa percepção. Então sim, é possível você ter um rendimento em renda fixa de uma maneira assim estrondosa, uma rentabilidade, como eu estou mostrando para vocês, de 33% em pouquíssimo tempo. Então, investidores arrojados, moderados, eles também investem em renda fixa. E para vocês terem uma noção, para fazer uma comparação aqui histórica, se a gente pegar aqui, eu estou com um gráfico aqui só para eu lembrar o período, tá? Se eu for comparar as NTNBs, desculpa, termo técnico não, os tesouros IPCA, a média da rentabilidade de todos os tesouros IPCA desde 2004 até o final de 2021, por exemplo, a rentabilidade foi multiplicada por 10. Então você tinha R$1.000, investiu R$1.000, aí de 2004 a 2021 você multiplicou por 10. Então você investiu 1.000, ganhou 10.000. Se você tivesse investido na bolsa, mas aí eu estou falando aqui na média das ações, tá? Na bolsa você teria multiplicado por 5. Então você teria ganhado a metade. Então quer dizer que investir na bolsa é ruim? Não, não é isso. É porque o ideal é você ter um bom, escolher boas ações ou escolher um bom fundo de investimento para que ele ganhe do Ibovespa, e não você ficar só no Ibovespa e ganhar o que a média das ações dão de rentabilidade. Em vez de você se posicionar no ETF, que é um meio de você acompanhar o índice da bolsa, quanto a bolsa vai render, você ganha essa rentabilidade. Você investir em bons fundos de investimento, investir em boas ações, você vai de repente ter uma rentabilidade muito maior até do que do próprio Tesouro IPCA. Então veja, para quebrar esse mito, não é só investidores conservadores que não entendem de mercado financeiro investem em renda fixa. Não, investidores que conhecem muito sobre o mercado investem sim em renda fixa, em um ótimo instrumento para rentabilizar a carteira e muitas vezes até ganhar da inflação. Perfeito? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí. Então, como eu falei, essa é uma live bem direto ao ponto, são 30 minutos aí para a gente falar sobre esse tema. Se ficou algum ponto que você não tenha entendido e você de repente não quiser mandar agora, só mandar no direct. Como eu falei, essa live ela não vai ficar salva no Instagram, mas ela vai ficar salva no meu YouTube, que eu vou começar a movimentar, tá bom? Eu vou começar a salvar essas lives lá.
Então, assim que ela estiver disponível, eu mando o link aqui nos stories para vocês e compartilhar também para outras pessoas, para que não caiam, não entrem nesse terreno do mundo dos investimentos e da renda fixa e acabe desistindo porque teve uma rentabilidade negativa, por exemplo. Mas é porque ela não entendeu as características desse mercado, tá? Então, o objetivo aqui é informar, para que você tenha o máximo de informação possível para que você possa tomar boas decisões e decisões que abençoem a sua casa, abençoem aí a sua igreja, o próprio país, o próximo, para que você seja um bom mordomo, tá? Então, entender sobre esse mercado é importante para que você seja prudente, tá? Para que você tome boas decisões. Perfeito? Então, queria agradecer o tempo de vocês. Então, nos vemos na próxima live. Aí eu vou marcar direitinho com vocês a data. Será na próxima semana, só vou ver certinho qual é o dia. E aí a gente se vê, tá bom? Um abraço e Deus abençoe vocês. Até mais.